Esse tema está cortado. Obrigado. Boa tarde. Bom, colegas, sentimos a necessidade, e a vontade que temos de debater sobre a nossa vida, e principalmente este tema que afeta muito a jovem advocacia. É o tema principal, é o tema central desta conferência, que é o passado, o presente e o futuro da jovem advocacia. Não é por acaso que é o primeiro tema que nós debatemos aqui, mas nem por isso significa que vamos deixar os outros temas para trás, comprometer o nosso programa. Não queremos esgotar, naturalmente, queremos conversar, mas não vamos esgotar tudo que tem a ver com os desafios da jovem advocacia, quer seja no passado, no presente e no futuro. E por isso, se nos permitirem, depois das apresentações que foram feitas e dos esclarecimentos, alguns dos nossos oradores, queríamos agradecer e pedir aos colegas para que as questões que temos, as opiniões que temos, possamos apresentá-las e discutir em sessões de network que vamos ter, porque infelizmente não vai ser possível esgotar tudo que tem a ver com este tema que é muito apetecível, futuro, passado, presente da jovem advocacia. Posto isto e cumprindo aquilo que foi dito pela nossa MC, queria agradecer pela vossa atenção, dar por encerrada esta sessão de debate sobre o passado, presente e futuro da jovem advocacia e pedir a vós todos uma salva de palmas aos nossos painelistas. Muito obrigado. Convidamos os nossos oradores para poderem se retirar do local e estamos agradecidos pelo momento que nos proporcionaram. E com isso, vamos pedir aos nossos cameramans para poder tirar uma foto deste momento. Enquanto isso acontece, nós já a seguir vamos dar seguimento com o segundo tema do primeiro painel, que é o empreendedorismo jurídico, gestão estratégica e financiamento de escritórios de advogados. Contamos também como moderador o Dr. Joaquim Balassi. Muito obrigada. Vamos passar para o outro momento. Doutor Joaquim Balas, tenha a bondade, por favor, de anunciar os outros oradores para darmos continuidade. Doutor Joaquim Balas, por favor. Podemos economizar e gerir o nosso tempo, por favor.
Já que estamos assim, no segundo e terceiro tema, vamos guardar as nossas fotos para o último tema, para podermos gerir o nosso tempo, por favor. Doutor Joaquim Balas. Muito obrigado. Tal como foi dito pela nossa MC, passaremos agora para o segundo tema, debate. Este painel tem 3 temas. Entraremos agora para o tema relativo ao empreendedorismo jurídico, gestão estratégica e financiamento de escritórios. E para tal, contamos com a presença de 3 oradores, perdão, designadamente o Dr. Becquerel, a quem desde já convido. O Dr. Becquerel é advogado, sediado no Conselho Provincial de Tete. Dr. Becquerel, por favor. Peço uma salva de palmas. A seguir, passo a convidar a nossa oradora, ilustríssima doutora Erna, que é advogada, sediada no Conselho Provincial da cidade de Maputo. Vou pedir uma forte salva de palmas também. E para terminar e compor o nosso painel, vou convidar o Dr. Kwambe, ele que é profissional bancário, exerce sua profissão no FNB, ele que, mais do que ninguém, irá nos falar sobre como é que poderemos financiar de forma segura os nossos escritórios, como é que poderemos financiar a jovem advocacia e o empreendedor jovem. Portanto, sem mais delongas, e apresentado que está o meu painel, vamos iniciar o nosso debate, que será subdividido em empreendedorismo jurídico, primeiro, e segundo, gestão estratégica dos escritórios, e terceiro, sobre o financiamento de escritórios. Portanto, para nos falar do empreendedorismo jurídico, a doutora Erna vai dar o pontapé de saída. Vou apelar à capacidade de síntese, doutora, por favor. Com a vossa permissão, passo então a pedir à doutora Erna para introduzir-nos o nosso tema. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Penso que a tecnologia vai seguir-nos. Para falar do empreendedorismo jurídico, eu iria começar por contar um pouco da minha história. Como qualquer jovem, em algum momento sentimos que a instituição em que estamos está a apertar-nos. Mesmo que queiramos ter um pouco mais de tempo para nós, para os nossos filhos, para ser mãe, para ser filha, sentimos que precisamos de asas, precisamos de voar. E é neste momento que entra a ideia de empreender. Comigo não foi diferente. Em algum momento, em 2018, eu senti a necessidade de empreender, ganhar asas. Saí do escritório em que estava e fui constituir uma sociedade, que no meu sonho seria a sociedade que me levaria a ter um escritório de advogados próprio. Também juntei-me a 2 colegas de faculdade e criamos o que nós chamamos de um escritório de advogados. Outro sonho. O fato é que estes 2 sonhos realmente ajudaram-me a ter algum sítio para ir todos os dias, quando não estivesse em casa, não estivesse no escritório em que eu conhecia como o meu escritório de advogados. E isso ajudou-me bastante psicologicamente, mas as contas não são pagas com o meu bom psicólogo. Portanto, as contas começaram a pesar e eu senti a necessidade de ver o dinheiro a cair na conta. Estes 2 empreendimentos, estes 2 sonhos, não chegavam lá.
Um mês passou-se, 2, 3, 4. Não tínhamos clientes no nosso escritório de advogados, nem conseguia clientes na minha empresa, que eu tinha desenhado até como uma base para me dar robustez para conseguir tornar-me dona do escritório de advogados. Como não conseguia ganhar dinheiro com o que eu estava a fazer, eu decidi então voltar ao mercado, voltar ao escritório de advogados. Aceitei uma proposta e iniciei o meu percurso como consultora dentro de um escritório de advogados. E por que eu vos falo um bocadinho sobre esta história? Porque tenho mais notícias. Este percurso ensinou-me que empreender não é sobre sonhar. E lamento cortar as pernas dos jovens advogados, de quem está a sair da faculdade, dos estagiários que aqui estão presentes na sala. Empreender é sobre preparação. Empreender é sobre ter um couro duro, porque em algum momento o chicote vai bater. E nós temos que estar preparados para o que vem de lá. Empreender é sobre experiência. E muitos aqui vão me perguntar, mas se nós não temos escritórios suficientes para ganhar experiência? Não há escritórios para todos. Mas há momentos como estes, aqui em Maputo, em que nós podemos estar ao lado de pessoas que têm essa experiência e beber um pouco delas. É sobre nós nos mostrarmos para quem já tem um escritório de advogados, porque só o nosso CV não vai ser suficiente para essa pessoa ler e pensar, deixa-me contratar esta pessoa. Mas se nós estivermos em ambientes como estes e sentarmos-nos para conversar um pouco com o Dr. Styler, quem sabe ele consiga nos ver como alguém que possa estar no escritório de advogados a aprender um pouco mais sobre como ter um escritório de advogados. Empreender é sobre resiliência. E nós, ao sair da faculdade, não temos essa resiliência. Temos medos, não sabemos como fugir aos problemas e tudo isso nos será passado por quem tem maior experiência do que nós. Empreender é sobre soft skills. Nós precisamos muito, mas muito mais do que ciência jurídica para sermos donos do escritório de advogados. Nós precisamos saber falar, porque pura e simplesmente ter o conhecimento nas nossas cabeças não nos vai trazer parceiros, não nos vai trazer clientes, não nos vai sequer manter o escritório de advogados como nós queremos. Nós precisamos saber gerir. Gestão de escritório não tem nada a ver com a gestão que nós aprendemos nas escolas, não tem nenhuma relação. Precisamos saber por que um advogado precisa render 3 vezes mais do que custa, por exemplo. Isso nós não aprendemos na escola. É sobre gestão de escritório. Precisamos aprender a gerir as nossas contas, precisamos de gerir pessoal, precisamos de saber o mínimo sobre RH. E isso nós só vamos conseguir se nos formarmos um pouco mais do que aquilo que nós obtivemos na faculdade. Precisamos de conhecer na prática e vivenciar na prática os problemas de um escritório de advogados. É duro, eu percebo, não há espaço para todos, mas temos que tentar. Temos que tentar juntar-nos para formar o tal escritório de advogados, porque sozinhos, no carro, como foi aqui dito, não chegamos lá. O que é que eu tenho feito para conseguir alcançar esse tão almejado sonho de ser dona de um escritório? Bem, eu tenho tentado posicionar-me para aprender um pouco mais de tudo aquilo que eu vos disse há pouco tempo. Gestão, oratória, liderança, tudo isso que não se aprende na escola, não se aprende na faculdade. Na faculdade mal fazemos um discurso. Eu saí de lá e lembro-me de ter feito um dos meus primeiros discursos ou alguma coisa parecida com o Bertino Alberto
especificamente nesta área. Portanto, eu tenho de ficar atento às exigências de acordo com o local onde me encontro. E nessa questão da visão estratégica, é importante também desenvolver um sentido de pertença. Portanto, nós temos de nos focar na nossa profissão, independentemente de quanta distração houver durante o percurso. É extremamente importante, principalmente para a jovem advocacia. Dizia a minha antecessora que o que ocorre é que nós não somos resilientes e esta falta de resiliência, por vezes, nos distrai. E nós temos que nos manter extremamente focados para que os nossos escritores consigam prevalecer e efetivamente competir de forma adequada no mercado com os grandes escritores. Por último, há uma questão que me ressalta como um desafio, e ainda bem que me apercebi que temos aqui alguém da área, mas da pesquisa que eu fiz, eu reparei para a questão do financiamento de escritores de advogados como um verdadeiro desafio, pois não tomei ainda conhecimento de uma linha específica de crédito direcionada a advogados. Portanto, esta questão me parece que é ainda um calcanhar daqueles e há de continuar a ser, porque eu percebo a advocacia como uma atividade de autossustento e, portanto, a banca nunca irá realizar um financiamento simplesmente arriscando os seus recursos sem garantia de retorno. E para isso, acredito que os escritores que conseguem, de alguma forma, alguma linha de financiamento, são escritores robustos com algum patrimônio ou então que consigam obter alguma garantia pessoal envolvida. Portanto, neste contexto, eu volto àquela discussão que foi aqui levantada. Aliás, houve um pedido específico que foi aqui feito pelos representantes dos nossos órgãos da administração pública direta do Estado, no sentido de que nos distritos não existem advogados. Bom, há de ser muito difícil nós termos, nestas condições, advogados no distrito. Nós podermos ter juízes, poderemos ter procuradores, porque estes beneficiam-se de um orçamento do salário do Estado. A mesma sorte já não possui o advogado, que efetivamente ele depende da sua própria autossuficiência. E para responder a questões como aquelas, devemos antes debater esta questão de financiamento do escritório de advogados logo no início da sua profissão. E dito isto, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Becquerel. Foi sucinto e cumpridor do tempo. Dito isto, com a vossa permissão, poderei convidar o Dr. Ricardo Guambe para nos falar de financiamento dos escritórios e as variadas formas de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Bem, antes de mais saudar a todos vocês e cumprimentar-vos também pela classe que celebraram o vosso dia. Penso que foi há alguns dias, se não me falha a memória, dia 14, parabenizar a todos os advogados. Infelizmente, provavelmente seja o único neste painel que não faz parte da classe. E o tema que eu vou discutir, eu sei que é um tema bastante contestado, bastante debatido, mas o que eu vou fazer hoje, se calhar, é tentar trazer alguma espécie de conforto e alternativa aquilo que é um desafio de nível nacional. Ok? Como bancário, e se calhar é importante também distanciar-me que eu estou apenas como um convidado bancário e não a representar uma instituição. Então, queria também deixar isso claro, pois não associam ao meu empregador e pensam que a gente tem linhas específicas para esta classe em específico, deixar claro que não é o caso. Se podemos começar com a apresentação, eu queria, antes de mais, trazer um contexto daquilo que é acesso ao crédito, acesso ao financiamento em Moçambique.
Penso que cada vez mais notamos que medidas estão a ser implementadas no mercado para poder melhor gerir a concessão de crédito. Infelizmente, por causa do histórico de crédito mal parado, os bancos têm tendência a fortificar ou, se calhar, a restringirem ainda mais o acesso ao financiamento. Não sei, doutor, eu tenho uma apresentação, não sei se vai passar. Só para poder guiar, caso não, também estou preparado para ir à moda antiga, mas dizer que é um problema estrutural e operacional, não só para o setor da advocacia, mas também para os outros vários setores que operam no nosso mercado. Então, na minha análise, apenas trago aquilo que são os desafios que as entidades apresentam, sejam eles empreendedores e até, em alguns casos, negócios já existentes com algum histórico no mercado. E depois também vou apontar para aquilo que são alguns critérios que nós devemos observar para a concessão de crédito, para poder facilitar-nos e permitir um acesso a este precioso, digamos, este bem que nós precisamos, que é para atingir aquilo que são os nossos objetivos. Dito isto, irei também falar de algumas alternativas que nós podemos usar para financiar os nossos projetos, sem necessariamente ter que passar por um banco comercial. Ok? Então, não vou perder muito tempo nisto, porque são aspectos que a maior parte conhece, os principais desafios que as pessoas enfrentam para ter o crédito. Estamos a falar da falta de garantias reais. Isto efetivamente vai afetar os jovens, que muitos deles estão só a começar ainda a sua vida e não tiveram tempo suficiente de edificar um património que possam aproximar ao banco e oferecer como um colateral em contrapartida de um crédito. Temos a questão também do histórico existente. Muitas entidades, quando vão partir para uma aventura, não têm nenhum histórico financeiro, o que também torna difícil o banco medir o seu risco e a capacidade dessa entidade de dar-nos o retorno. A seguir, temos a burocracia extremamente excessiva. Este é um problema que afeta em todos os sentidos e a todos nós, porque inclusive nós, como servidores ou trabalhadores da área financeira, sentimos que existe um excesso de exigências naquilo que são os requisitos, mas de novo remonta para tudo aquilo que é o histórico, e devo dizer que os critérios e as exigências tendem a aumentar consoante as dinâmicas do mercado. Depois temos também a questão de desconfiança institucional. Esta eu acho um bocadinho engraçada, porque sempre que tem um jovem que vai a um banco para pedir um financiamento, deixem-me dizer aqui que sim, existe um escrutínio pessoal. Existe esse escrutínio e é verdadeiro, e não devemos ignorar isso. Infelizmente, os jovens são os mais afetados, porque quando vêm, não tem histórico, existe sempre o senso de desconfiança. O que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Achamos que primeiro vai começar por querer resolver problemas de base, vai começar primeiro por querer encaixar-se naquilo que está a acontecer na sociedade e que o foco pode não ser aquele pelo qual ele está a pedir o financiamento. E depois temos também a falta de formação em gestão empresarial. Eu penso que a minha colega do painel tocou neste aspecto, que é a questão de, apesar de serem bons técnicos como advogados, conhecedores da lei, mas é necessário que cada um de vocês, como advogados, tenha esta componente de gestão empresarial, porque é necessário técnicas suficientes para elaborar um bom plano de negócio que possa convencer a um financiador. E, por último, é a questão de infraestruturas, que muitos, fora dos grandes centros urbanos, não há acesso à tecnologia, não há internet, enfim, serviços bancários precários, e posso continuar a enumerar vários outros desafios que existem. Portanto, para falarmos de critérios de acesso ao crédito, temos que olhar para dois primeiros elementos, que são os qualitativos e depois temos os quantitativos. Eu vou fazer o contrário, vou começar dos quantitativos, porque estamos a falar aqui dos que a gente consegue medir, é aquilo que eu consigo ver, consigo olhar para um ilustre advogado quando entra na minha agência bancária, o que ele tem para me oferecer, que vai me dar conforto. Ok? Então, o que eu acho que nós temos que olhar como advogados é sair
da mentalidade já estabelecida de que temos que ter um bem ativo e principalmente sozinho. Então, para esta classe em específico, sem querer aqui perder, eu acho que nós podemos olhar em garantias alternativas na componente de grupos. Gostei, mais uma vez, a colega do painel que enfatizou que iniciou o seu projeto com um grupo. Sempre associar o risco a um grupo é muito melhor que associar o risco a um individual. Eu estive semana passada em Chimoio a visitar algumas farmas e tive o privilégio de conhecer uma associação de farmeiros que já havia visitado alguns anos atrás e cada um estava a tentar correr por si, obter financiamentos, enfim, e não era possível. Muitos deles não qualificavam e isto tornava difícil para a cedência de crédito. Já foram lá também outros investidores que não fossem bancos, outras organizações que quisessem apoiar esses agricultores, mas infelizmente também não conseguiam porque achavam que o risco individual era bastante alto. E o que eles fizeram? Organizaram-se em um grupo, criaram uma associação, uma cooperativa, que hoje devo dizer, infelizmente não foi um banco que financiou, mas há organizações internacionais que estão a financiar esses agricultores em associação e todos eles estão a ver a sua atividade a crescer. Então, penso que é algo para pensar e ponderar como um grupo de advogados, como é que podem associar-se e, se calhar, nem que seja com pessoas que não estejam no setor, criarem um mecanismo de um grupo que possam entrar e beneficiar, se calhar, e ter acesso a um financiamento. E, segundo, gostava também de aqui indicar outro critério quantitativo, que é a capacidade de reembolso. Infelizmente, penso que mesmo nós, a nível pessoal, se alguém vem pedir emprestado dinheiro, a primeira coisa que eu quero saber, quando vais me pagar e como vais me pagar. Ok? Se vem um João, desculpa, espero que não tenha nenhum aqui, bata a minha porta. Primeira questão é, o senhor trabalha, como é que o senhor vai gerar receita para me devolver o dinheiro? Agora, é simples dizer, eu vou fazer isto, vou prestar serviços de advocacia, vou dar assistência jurídica, mas como uma entidade séria, uma entidade que quer atrair investidores, é preciso que isto esteja demonstrado através de um plano de negócio que inclui um fluxo de caixa que demonstra esta capacidade de gerar receitas para poder pagar. Tá bem? Então, este aspecto para mim é extremamente importante, porque no final do dia, este para mim chega a ser o critério mais importante. Por isso é que temos casos de entidades que beneficiam-se de crédito mesmo sem ter garantias, mas porque eles conseguem comprovar e demonstrar o fluxo de caixa bem projetado e com as suas respectivas assunções. Não sei se estou errado e perdoe-me se eu usar uma má linguagem, mas sei que muitos advogados assinam avanças com certas empresas, enfim, e isto provavelmente é por um período. Isto serve como um fundamento para elaborar um fundo de caixa, serve de fundamento para poder ter acesso ao financiamento. Ia tocar também na questão do histórico bancário e declarações de impostos, penso que isto também é básico. E outro aspecto, quando a gente vai sempre pedir o crédito, é extremamente importante que mostremos ou demonstremos a nossa capacidade de poder comparticipar. Os bancos olham para uma componente de one-to-one, que é se você me dá um, eu te dou um. Ok? Entendemos que podemos aliviar isso com os outros critérios que eu já mencionei, e isto, se calhar, é muito bem-vindo, é bastante vantajoso quando a entidade é capaz de indicar que tem, pelo menos, tem interesse, tem um compromisso que ele vai dar, nem que seja 50% ou 20% do que ele está a pedir ao banco. E pode negociar ainda mais 10%, 5%, que o banco quer ver é a intenção. Okay? Quando a entidade comparticipa, está a demonstrar a intenção de obter o crédito e, o mais importante, de pagar. Depois, os aspectos qualitativos também não quero ser muito repetitivo, um plano de negócios detalhados, o perfil do empreendedor, penso que eu mencionei aqui um pouco, que tem a ver com a pessoa, tem conhecimento, sabe o que está a fazer, é uma pessoa com uma boa reputação, né? Isto também é extremamente importante, porque não quer alguém que se calhar já tem histórico no mercado de ter, desculpem a expressão, burlado aquele, aldrabado aquele, e depois vem ao banco e acha que ou o banco ou qualquer outra entidade vai querer financiar essa pessoa. Ver a viabilidade do negócio, não devemos apenas vender o que é bom no nosso negócio. Não devemos apenas apresentar o lado positivo do nosso negócio. É aí onde muitas entidades, muitas pessoas cometem o erro de querer exibir uma foto extremamente perfeita. Não existe negócio perfeito, existem riscos. Portanto,
tome a iniciativa de identificar o risco. Tenho uma vença, mas esta vença pode ser cancelada a qualquer momento. No meu contrato não tem uma cláusula que me dá um prazo para rescisão. Se calhar a rescisão é imediata e se calhar não há renovação. Então, temos que deixar isto em frente, antecipar. As instituições que dão, que financiam, têm muito, mas muito interesse e valorizam bastante esta capacidade de estar um passo à frente e indicar o risco e depois indicar também aquilo que é o possível mitigante. Relacionamento com entidades financeiras é muito importante. Gostamos de nos relacionar como financiadores, com pessoas que têm experiência em lidar com instituições financeiras, porque vão ter noção das datas de pagamento, vão ter noção das oscilações do mercado quando os preços sobem, vão ter noção do que é um crédito bancário, do que inclui num crédito bancário, não só a componente benefício-crédito, mas também a componente transacional, que hoje em dia vem a ser extremamente importante. E se calhar em forma de fecho, assim que concluo a minha apresentação, queria só trazer aqui algumas fontes alternativas de financiamento, sem necessariamente ter que ser via banco. Podemos olhar para incubadoras e aceleradoras. Várias delas hoje aceitam e têm programas em que um empreendedor começa pelo processo e no final do dia, dependendo do seu nível de sucesso e entrega, pode imediatamente beneficiar-se de um crédito. Tem sociedades de investimento, coloca aí um exemplo, a HPI, conhecido por todos nós. Temos fundos governamentais. Eu estava a ver esta manhã que o Presidente da República voltou a lançar ontem mais um fundo, que é o PRESS, penso que é isto, e cerca de 2 bilhões de dólares, se não estiver enganado. Temos um outro fundo que o Presidente também já vinha lançado, que é o FIDEL, que vai estar um pouco ligado a que um dos ilustres falou aqui durante a apresentação, especificamente para os distritos, e eu penso que estes fundos podem acompanhar os advogados para as aventuras, a saberem que existem fundos para poder sustentar os vossos negócios. Aos bancos, vamos ver bancos que oferecem linhas específicas em parceria com outras organizações para mitigar o risco. Temos microfinanças que têm exigências menos exigentes e eu penso também são fontes alternativas de financiamento. Organizações internacionais, temos também um que é muito importante para mim, que é o financiamento baseado em relações pessoais. E este em específico, eu acho que é a questão do lobby, a capacidade de fazer lobby. As taxas, as taxas de juro para depósitos a prazo estão bastante baixas. Temos escassez de divisas no país para importação. Moçambique importa quase 80% dos seus produtos, não há divisas. E o que está a acontecer neste momento é que o mercado, as pessoas têm liquidez. Existe uma espécie de receio do que vai acontecer à economia. Estão todos a segurar os seus fundos com medo de investir. Então, o que significa que as pessoas guardam liquidez. Ao mesmo tempo, este é um momento crucial para fazer investimento. É nos momentos difíceis, nos momentos de crise, que nós devemos ir atrás. Então, há que haver aqui uma capacidade dos advogados, porque eu sei que a capacidade de argumentar está em vós, e já agora eu também sou licenciado em Direito, infelizmente não exerci, mas temos esta capacidade de argumentar, de convencer aquele amigo, aquele tio, aquele vizinho, aquele conhecido que tem fundos no banco e com um plano de negócio bem elaborado, se calhar até vamos dar participações na empresa. Enfim, existem vários mecanismos hoje para a gente poder conseguir. E, por fim, o que eu queria deixar é simplesmente este tip, que é o Pacta Sunt Servanda. Se alguém presta dinheiro, devolve. Os acordos devem ser cumpridos. Desculpem se extrapolei o tempo, mas era importante. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo Coambe. Bom, depois destas belíssimas apresentações dos nossos oradores, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra aos colegas para fazer perguntas, comentários sobre os temas que foram apresentados por nossos oradores. Vou pedir aos colegas do protocolo para circular os microfones, por favor. Peço aos colegas para se identificarem e depois colocarem a questão. Obrigado. Muito boa tarde, meu nome é Ali Ubisse, eu sou advogado, estou baseado na cidade de Maputo.
Não vou necessariamente fazer questões, mas quero comentar e refletir um pouco sobre a explanação que os oradores apresentaram aqui e gostava de começar com uma autocrítica a mim enquanto advogado, à Ordem dos Advogados enquanto instituição e a todos nós advogados enquanto membros dessa agremiação. Nos últimos tempos, nós temos estado quase que sempre a girar à volta dos mesmos problemas, a discutir os mesmos temas, a apresentar os mesmos desafios e começamos cada vez mais a nos assemelhar àqueles a quem criticamos por muito discutirem e pouco fazerem. E eu vou dar um exemplo, e o primeiro exemplo é com relação à formação ao nível da Ordem dos Advogados para acesso ao exame, para acesso à profissão de advogado no âmbito do Exame Nacional de Acesso. Já se tem discutido há vários anos as questões à volta da eventual insuficiência do programa de formação que nós temos atualmente, porém continuamos a insistir na ideia de que este programa, desenhado há vários anos, continua atual e bem desenhado para os desafios que nós temos cada vez mais complexos, cada vez mais diferentes e cada vez mais alicerçados na tecnologia, porém, continuamos a focar-nos em formar o básico, o processo civil, o processo penal, o processo laboral e por aí além, e depois discutimos sobre a qualidade do advogado aqui e muitas vezes dizemos que não, este advogado não pode reclamar da Ordem dos Advogados, porque é papel dele se formar. Esquecemos-nos de novo que estamos a falar da jovem advocacia e da realidade moçambicana. Eu vou dar um exemplo paradigmático daquilo que eu entendo que é praticamente a decadência da autoridade formativa da Ordem dos Advogados, olhando para o Exame Nacional de Acesso. Meus amigos, todos nós sabemos aqui e vemos no dia a dia que a cada dia e cada vez mais temos mais formadores privados, mais formadores externos que estão eles próprios a dar, em princípio e ao que tudo indica, formações mais ajustadas aos desafios que os advogados têm e mais ajustadas àquilo que a ordem avalia, de tal sorte que as pessoas preferem, embora estando na ordem dos advogados, perseguir esses formadores, que também são nossos colegas advogados, que estão a formar lá fora. Então, Doutor Alio Bis, sem querer violar o seu direito e a liberdade de expressão, gostaria que fôssemos concretos, concisos e focarmos as nossas intervenções ao tema que agora está em debate. É uma discussão importante, é uma crítica importante, mas se me permitir, gostaria de convidá-lo para focarmos ao tema relacionado ao empreendedorismo jurídico, gestão estratégica e financiamento de escritório de advogados. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigado, doutor Balaz. E para esclarecer, é mesmo aí onde vínhamos. Se nós temos as dificuldades que temos enquanto profissionais que estamos a tentar empreender, e eu revejo-me na apresentação da doutora Erna, isto é em parte resultado direto das lacunas formativas que nós temos. Não vamos, é verdade que a experiência dá-nos muito e que aprendemos muito através dela, mas esta não é a única fonte de conhecimento, não é a única fonte de bases suficientes para nos ensinar a gerir. Este é um dos aspectos que eu entendo que deve também passar a fazer parte do processo formativo ao nível da Ordem dos Advogados de Moçambique, tal como já o é feito em ordens de advogados de outros ordenamentos jurídicos, como é o caso do Brasil, que inclusive tem incubadoras dentro da Ordem dos Advogados para treinar aquilo que eles chamam de startups jurídicas, que é para aprenderem também a gestão, entre outras várias valências que precisamos Doutor Ubis, neste setor. peço a sua capacidade de síntese, sinceras desculpas por lhe estar sempre a cortar. Tem Exatamente, alguma questão em concreto? Não tenho nenhuma questão do Balaz. Eu vim para refletir, não estou com dúvida sobre o que os colegas já apresentaram e queria partilhar a minha reflexão para contribuir também para uma ordem cada vez melhor. Obrigado. Terminou? Obrigado. Peço o microfone aqui à frente.
Vou aproveitar aqui o microfone, doutor Balanço. Boa tarde, eu sou Saducílio Guamba, advogado, Conselho Provincial da cidade de Maputo. O doutor Becquerel, na sua intervenção, falou do marketing. Portanto, considerando os estatutos em vigor da Ordem dos Advogados, há uma expressa proibição de publicidade. Portanto, eu queria perceber como é que seria possível fazer esse marketing. Um pequeno comentário também. A doutora Erna, como muito bem aqui apresentou, existem certas dificuldades estratégicas para que o jovem advogado possa, de alguma forma, estabelecer o seu escritório e avançar. Eu acho que a Ordem dos Advogados poderia aproveitar esta intervenção, que é para refletir de uma melhor forma o que fazer com os jovens que pretendam ter os seus escritórios. Porque nós falamos aqui de forma tão bonita que temos que investir, mas um jovem advogado recém-saído de uma universidade, que capacidade terá de pagar as formações que são muito caras para poder estabelecer o seu negócio? Então, acredito eu que a ordem devia pegar neste ponto, analisar de uma forma mais aprofundada e passar a ser a própria ordem a dar essas formações, como ali disse, por via de uma incubadora, por exemplo. Hoje também falamos de questões de branqueamento de capitais, por exemplo. Será que nós estamos preparados como advogados para poder atuar nessas áreas? Não, a ordem também podia olhar nesse aspecto. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Peço o microfone aqui à frente. Sim, doutor, não sei se é oportuno, uma vez que já havia levantado. Sim, Sim, por favor, prossiga. sim. Boa tarde. Daqui, doutor Isaldo, advogado, sediado em Nampula. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o painel, os oradores em particular. Vou particularmente às matérias da doutora Erna, apresentadas pela doutora Erna. Parabenizar mais uma vez. Doutora, em algum momento, penso eu que a sua explanação interliga-se muito à apresentação dos oradores anteriores. É espécie de continuação. E em algum momento, interligando a uma questão feita pelo Dr. Nurdin, penso eu que muita coisa resume-se também no autoinvestimento. Nós, como advogados, e os advogados estagiários também, devem perspectivar fazer autoinvestimento. E nesta perspectiva, a questão que eu gostaria de colocar é, será que a ordem também, tudo bem que temos que fazer o autoinvestimento, mas nós também, como a ordem, na questão de bonificação, na questão de estratégias de facilitação para o crescimento do advogado, o jovem advogado, imaginemos que o advogado adquire a carteira profissional, ele por si só não tem escritório e deve fazer um autoinvestimento, talvez até recorrendo a um financiamento, para poder criar um escritório. E, por sua vez, temos umas cotas elevadas também do escritório. Então, em algum momento, torna-se uma fase dispendiosa, em que este advogado ainda não tem o seu retorno. Será que não é momento de também nós, como ordem, pensarmos que podemos, talvez, nos primeiros 2 ou 3 anos da abertura do escritório, um e outro, dependendo da situação concreta, requerer talvez que as cotas possam ser pagas a posterior ou de forma parcelada com um bocado mais de ponderação? Poderíamos talvez ver a coisa nesta perspectiva. E também me parece que na atualidade também, este empreendedorismo, há alguns colegas, se calhar, me parece que há alguns colegas também fazem este empreendedorismo, este crescimento por via também do IPAS.
será que não é a altura também de nós tentarmos, com todo o respeito dos colegas que também são técnicos de paz, será que não é momento também de tentarmos ver a necessidade de separar o advogado do técnico do IPAS? Ou seja, há colegas que, estando lá no IPAS, vão fazendo as cobranças, exercendo as coisas como se fosse advogado. Pois, embora ele é advogado, simultaneamente é advogado e é técnico. Mas o cidadão não sabe diferenciar isto. Então, Muito obrigado, muito doutor. obrigado. Ficou essencial. Doutor Lalan, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Duarte, sou advogado. Gostaria de felicitar o painel e a apresentação que foi feita e, sobretudo, a organização pela escolha do tema. Gostaria de fazer um comentário em relação ao tema de financiamento. Há uma linha de crédito aos advogados, à ordem dos advogados, os advogados estagiários, aos funcionários dos escritórios e aos funcionários da ordem. Essa linha foi assinada, esse protocolo que aprovou a linha de crédito foi assinada precisamente há um ano, no dia 17 de setembro do ano passado. E essa linha foi assinada entre a Ordem dos Advogados e o BCI. Muito obrigado, doutor Lalan, por esta recordação. Mais uma intervenção, por favor, para fecharmos esta primeira ronda. Boa tarde. Hilda Tembe, advogada, empreendedora jurídica. Queria desde já parabenizar ao painel e a minha pergunta vai para a doutora Erna Gassa. Doutora, primeiro dizer que identifiquei-me na sua explanação. E segundo, queria que a doutora, tendo em conta a sua experiência, o que aconselha aos jovens advogados iniciantes unirem-se e constituírem uma sociedade, abraçarem a prática individual ou candidatarem-se a um escritório de renome, uma vez que são poucos, como é que isso seria feito? Então, eu penso que a explicação destas questões vai ajudar os jovens advogados iniciantes para que tomem uma decisão. Obrigada. Obrigado, doutora Hilda. Colegas, vamos, com a vossa permissão, fechar por agora a primeira ronda de perguntas para este painel. Eu vou pedir aos meus ilustres oradores para, individualmente, as questões dirigidas, responder de forma sintética. Doutor Becquerel, por favor, pode começar. Mais uma vez, muito obrigado. Há uma questão que me foi dirigida relativamente ao marketing e os obstáculos que se acham em sede dos nossos estatutos. Bem, eu não queria aqui usurpar as competências de um dos painéis que especificamente vai abordar sobre essa questão. Eu vou relegar mesmo essa questão para este painel, mas para não deixar a questão em branco, julgo que a proibição que existe nos nossos estatutos é relativa à publicidade. E marketing não me parece que seja publicidade, é uma área distinta, embora a publicidade possa estar dentro do marketing. No entanto, eu penso que o colega que colocou essa questão deveria estar neste painel que vai abordar a questão do marketing jurídico. Eu, pessoalmente, também estarei porque estou interessado em aprimorar este tema, mas sei que é de vital importância para todos os advogados. E uma outra questão relativamente à linha do crédito existente, conforme eu disse, das pesquisas que eu fiz, não constatei qualquer linha de crédito, mas fico feliz em saber que ela existe. E o meu apelo era de que a Ordem difundisse essa informação, inclusive sobre a forma necessária
para se beneficiar desta linha. Eu penso que é uma informação importante para todo jovem advogado aqui presente. Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, penso que em algum momento a minha intervenção foi usada para passar uma mensagem à ordem. Então, há algumas questões que não me cabem a mim responder, mas eu posso deixar aquilo que são as minhas ideias iniciais de como é que a ordem pode ajudar os jovens a ultrapassar esta fase inicial dos seus projetos. Bem, eu penso que formações a ordem tem dado, mas em algum momento são formações bastante viradas para a parte jurídica e talvez ajudasse a fazer-se formações viradas para a parte de gestão, para a parte de marketing, para a parte de gestão de clientes, para a vida de um escritório de advogados, que é o que se pretende alcançar nessas fases iniciais de constituição de um escritório de advogados. Formações práticas podiam ajudar. Por outro lado, talvez olhar para os, os membros da ordem mais experientes e esperar deles alguma mentoria ou algum programa de mentoria pudesse também ajudar. Podia ser feito um programa de mentoria aos escritórios e não especificamente esperar que um advogado fosse a um escritório para trabalhar lá como advogado estagiário ou como advogado júnior, mas um programa de mentoria virado para escritórios de advogados que estão em fase inicial. Outro projeto que eu acho que podia ajudar, vindo da ordem, seria talvez um período de carência. Isto é, um escritório de advogados que está em fase inicial, não tem condições para fazer o pagamento das cotas, das taxas que tem a obrigação de fazer, talvez pudesse beneficiar de um período de carência de 1, 2 anos, até que se estabelecesse para fazer estes pagamentos. A segunda questão que recebi, segunda e última, penso eu, foi da doutora Hilda, que é relativamente ao que eu aconselharia para um jovem que está em fase inicial. Bem, como bem disse da minha explanação, a minha linha é mais ou menos clara. Eu penso que para um jovem que está em fase inicial, é realmente necessário ganhar experiência. Mesmo que essa experiência não seja especificamente ganha num escritório de advogados, pode sempre trabalhar com IPAs, pode sempre fazer parte de de uma empresa e não especificamente de um escritório de advogados, porque só isso vai dar robustez ao jovem para enfrentar alguns desafios, vai dar ao jovem uma visão do que é uma empresa, mesmo que não seja o que é um escritório de advogados, mas é completamente diferente tentar gerir um escritório de advogados a sair da faculdade e tentar gerir um escritório de advogados a vir de uma empresa já estabelecida. Então, a minha opinião e o meu aconselhamento para um jovem que estivesse a sair da faculdade é: faça uma parceria com os seus colegas para ganhar algum, como disse o colega aqui, para não ir ao banco como pessoa individual, mas talvez como um coletivo, mas tente o máximo possível expor-se a situações que lhe deem experiência. Isso vai ajudar. Obrigada. Muito obrigado, doutora Erna. Não foi dirigida nenhuma questão específica ao doutor Ricardo Guambe. Vou pedir à nossa equipa de Haiti para dar a palavra ao doutor Francisco Massambo. Já tem a mão levantada há muito tempo. Pode se cansar, por favor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro quero saber se estou audível. Doutor Balaz, estou audível? Por favor, colegas da informática, peço para darem a palavra ao doutor Francisco Massambo. Tá? Estou audível? Estou audível? Primeiro gostava de saber se há retorno. Depois coloco a minha questão.
tem nada a ver com a advocacia, tem a ver com uma viagem que tiveram e acabaram ficando presos, falta de transporte. E depois, o que ocorreu? Tiveram que recorrer a um meio disponível naquele momento. E eu fui à página deles e eu disse, olha, eu retive exatamente o seguinte: é sempre bom agir com os recursos disponíveis. Ele dizia, agir com os recursos disponíveis. E um dos problemas que o jovem advogado tem é falta de recursos. Saiu da faculdade, ele está a olhar para recursos. Mas nós temos 2 advogados que saem da faculdade. Sai o Arlindo, que é funcionário bancário, está com 50 e tal anos, e recebe a carteira junto com o Dimetro, que tem 20 e tal anos. Mas eu já tenho uma conta bancária com 30 e tal mil meticais, e ele está 0. E vamos iniciar, vamos dizer assim, como é que nós damos o primeiro passo? Um quer constituir o escritório, outro eventualmente não. E eu posso constituir o escritório, montar lá tudo o que é necessário, porque eu tenho um arcabouço financeiro. E vou àquela apresentação sobre o financiamento. Um jovem é sempre uma entidade, vamos dizer, de alto risco para a banca. Por quê? Porque não tem capacidade de pagamento. Não tem, avalia-se, não tem capacidade de pagamento. Mas alguém que já tem algum arcabouço, vão pedir o extrato bancário, vão verificar o movimento. A mim vão me financiar e vou abrir o escritório e vou embora. A este, que tem 20 anos, saímos juntos, não vai conseguir. Mas ele tem uma coisa muito importante. Tem o conhecimento e tem a juventude, ele mesmo. São os tais recursos que ele tem. São diminutos. Então, nós voltamos àquilo que dizia o Steiner. Agir com os recursos disponíveis. Então, eu tenho que tentar o máximo possível capitalizar isso. E a doutora dizia o seguinte, bom, é preciso ou ir ao IPAS, ou ir ao PAS, estar na cadeia e tal. É preciso dar os primeiros passos. Eu me recordo em 2002, eu era advogado, 2001, 2002, era quase um advogado residente no Tribunal Distrital do Xamanculo, 007, era perto da minha casa. 007. O doutor Longomane, quem conheceu os outros. Então foi ali onde olhei para os lados e vinha de uma família que não tinha advogado nenhum, foi o primeiro licenciado da minha pessoa, e comecei a dar os meus passos ali como advogado. Ali mesmo. Eu tinha 2 recursos, eu com saúde e a minha capacidade de trabalhar. Eu me recordo, o Rui, o meu colega de faculdade, eles já sabiam, nós no 4º, 5º ano andávamos aí aos tribunais. Mas o que é que era? Era os poucos recursos avançar. Nós agora temos um problema muito sério, que é da sociedade que se transpõe para os jovens. O que é que os outros fazem por mim, para eu poder avançar? Não, nós temos que tentar perceber o que é que eu posso fazer para avançar. Não podemos ter vergonha de estar num tribunal e atender aquelas pessoas, mas atender não pro bono, perceber que um advogado exerce a sua profissão ali. Está a angariar clientes, não, está à disposição do tribunal e pode trabalhar. Então, eu só queria trazer esta reflexão no sentido, o que é que nós podemos fazer sem muitos recursos financeiros, mas com um recurso intelectual e um recurso físico, que é a nossa saúde. Com a diferença com aquele que já tem um bocadinho lá para frente. Desculpe só eu levar esse tempo, mas era importante transmitir um bocadinho só esta experiência em termos de arranque na nossa profissão. O financiamento que falou vai ser muito difícil. É preciso ser honesto aqui. Um advogado que acaba de sair da faculdade recém-encartado não vai receber financiamento da banca. A não ser que tenha algum colateral ou alguém que, por acaso, possa ser um avalista e ajude esta pessoa. Mas sozinhos, esquecer. Não vai. E o doutor
dizia que, bom, há um protocolo assinado entre o BCI e a ordem. É verdade. E nós dizemos assim, quem é que vai aceder a isto? E provavelmente tem que dar mão à palmatória como membro do Conselho Nacional, no sentido de que como é que nós divulgamos isto para que seja capitalizado. Mas também o advogado recém-encartado vai ter dificuldade de ir buscar, porque não tem a capacidade de gerar rendimentos suficientes para poder pagar aquela dívida. Mas também tem que procurar alguém que o avalize para o efeito. Mas são esses elementos que nós temos para tal. Então vamos discutir, é verdade, mas atenção, temos que começar a dar os nossos passos à medida das nossas capacidades e dos nossos recursos. Não podemos pensar hoje estar num escritório grande sem ter passado do exercício profissional pequeno. E o exemplo é dela, e eu acho que uma salva de palmas para ela é merecido. Obrigado. Muito obrigado, ilustre doutor Guilamba, nosso vice-presidente. É muita coisa para se discutir sobre este tema também. Infelizmente, não poderemos esgotar nesta uma hora e meia. E peço a compreensão dos colegas para que possamos, em outros fóruns, em outros momentos, possamos aprofundar sobre o debate deste tema. Nomeadamente, estava-me a ocorrer que estamos em fase de revisão dos nossos estatutos e ontem, quando conversava com o Guambe, ele falava de outras fontes de financiamento. E eu pensava, mas qual é o problema, qual é o medo de nós permitirmos que pessoas, vamos dizer, capitalistas, que queiram investir em nós, e naturalmente querem alguma garantia de que esse investimento há de retornar? Porque é que não podemos permitir, vamos pensar, porque é que não podemos permitir que um não advogado possa ser sócio de escritório de advogados? Então, nas futuras revisões, vamos discutir e ver se isto é materializável, é possível ou não. E quais são os riscos que isto pode trazer para a nossa classe e para a ética e deontologia profissional que se quer que o advogado e a sociedade de advogados respeitam na sua atuação. Portanto, colegas, sem mais delongas, quero agradecer a vossa atenção e quero pedir uma salva de palma a este riquíssimo painel e dar por encerrado o debate sobre o tema de empreendedorismo jurídico, gestão estratégica e financiamento do escritório de advogados. O nosso muito obrigado. Obrigada, doutor Joaquim Balaz, pela moderação. Podemos seguir com a foto, conforme eu dizia. Podemos dar seguimento com as fotos. Enquanto isso, informar que vamos passar para o momento do almoço e não seguir conforme está no programa, que seria a Procuradoria Ilícita. Por conta da gestão do nosso tempo, podemos passar agora para o nosso almoço e, de seguida, voltaremos a dar continuidade com o que está no programa, começando assim com o tema de Procuradoria Ilícita. E, para tal, a Casa de Eventos conta com as seguintes tendas 1, 2 e 3, onde na tenda 1 estarão posicionados para o almoço o Conselho Nacional, o Conselho Judicial, a mesa da Assembleia Geral, os bastonários, o keynote speakers ou os keynote speakers, como também o Conselho Provincial, tem conselhos provinciais, os oradores e moderadores, os painéis 1, como também os painéis todos e também os patrocinadores. Todos estes, juntamente com a comissão organizadora, estarão na tenda 1.
A equipe de protocolo irá ajudar a dirigir a todos os seus lugares e os restantes, nós outros restantes advogados, estaremos divididos na tenda 2 e 3, por conta do espaço para não ficarmos apertadinhos. Convidamos a todos para a retirada para o nosso almoço. E quanto ao tempo, temos apenas 1 hora de tempo para almoço. Significa que pontualmente aqui dentro desta sala para a nossa continuação. Muito obrigada. E bom almoço, bom apetite.